Breno, fala do Vasco, irmão. Pois é, na estreia do Álvaro Pacheco, depois de 10 dias de trabalho, a maior derrota sofrida para o Flamengo. O Vasco sofreu ontem, esse 6-1 foi a maior derrota que o Vasco sofreu. Sobre o time, começou com 3 zagueiros, só que o João Vitor foi expulso. Aí o Verratti, mais uma vez, fazendo gol, sendo o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 4 gols até aqui na competição. Vamos ouvir então o Álvaro Pacheco. Estreou ontem e já com essa amargura de sofrer 6-1 no Maracanã. Primeiro, acho que aquilo que eu tenho que dizer em primeiro lugar é pedir desculpa a eles, porque sem dúvida nenhuma, se este resultado aconteceu, o responsável sou eu enquanto líder, enquanto treinador. Foi um resultado que nós não queríamos, que nós não pretendíamos. Acho que aquilo que foi também os primeiros minutos daquilo que nós fomos capazes de realizar, acho que o Vasco até, olhando um bocado que aquilo que foi o jogo, nós até entramos muito bem, entramos a equilibrar o jogo, a controlar o jogo, fomos capazes de marcar um gol e tivemos situações para poder fazer o segundo, mas depois quando sofremos um gol a equipa perdeu um bocadinho aquilo que é o controle emocional, culpa minha, por isso é que o que eu tenho que dizer aos torcedores é pedir desculpa e dizer claramente que aquilo que nós pretendemos e que a minha convicção não muda nada naquilo que é o que vai ser o nosso trabalho e naquilo que nós vamos aqui desempenhar e naquilo no orgulho que futuramente eles vão ter na equipa, não tenho dúvidas nenhumas. Então tá aí o Álvaro Pacheco. Bom, o Vasco agora é o 13º, 6 pontos, 2 vitórias e 5 derrotas. Dos times com 7 jogos, o Vasco só é melhor que o Fluminense, que vem com 6, mais uma vitória a menos, e o Corinthians, com 5 pontos, e abre o Z4, mas também que só tem uma vitória. De resto, todo mundo abaixo do Vasco tem 1, 2 ou até 3 jogos a menos, como é o Criciúma, né? Olhando de novo aí para a tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, vão ser mais 10 dias de trabalho para o Álvaro Pacheco, já que o Vasco tem apenas o jogo contra o Palmeiras no dia 13, quinta-feira da semana que vem, fora de casa. Depois, nos jogos de junho, tem Cruzeiro em casa, Juventude fora, São Paulo em casa, Bahia fora. E aí fecha o mês com o clássico, com o Botafogo em casa. Essa é a sequência do Vasco pela frente. E agora tentando a reação, né? 2 vitórias e 5 derrotas no Campeonato Brasileiro até aqui. E ainda tentando juntar os cacos depois da maior derrota sofrida para o rival, para o Flamengo. E, claro, como pano de fundo, principalmente o que aconteceu ontem no Maracanã, a goleada histórica do Flamengo. Cara, pros mais velhos, eu acho que a galera mais antiga vai identificar o que eu tô dizendo aqui. Tinha um personagem chamado Recruta Zero. Você não pegou não, né, Gabriel? Não peguei. Mas sabe que existiu o Recruta Zero, né? Claro. E tinha sempre o Sargento Tainha, que dava uma surra no Recruta Zero, e aí ele ficava, quem acionar o Google aí vai ver essa imagem, o Recruta Zero ficava com a perna pra cima, dente quebrado, foi exatamente isso, o Flamengo foi o Sargento Tainha e o Vasco foi o Recruta Zero. Tirando o gol do Vasco, foi um momento interessante pro Vasco na partida, desde o primeiro minuto ficou muito claro que o domínio seria do Flamengo. Agora, a gente não poderia imaginar que o Vasco sofreria uma virada, perderia por 6-1, né? Sofrer uma virada poderia até acontecer, enfim, faz parte do jogo. Agora, da forma que foi, realmente chama muito a atenção. O Vasco tem que aprender a perder normal, como qualquer time perde. Porque perder faz parte, né, do esporte. Um time que vai ser campeão brasileiro vai perder, sei lá, 5, 6, 7 vezes ao longo do campeonato. Mas ficar tomando sempre uma porrada muito grande... E uma porrada de 6, né, cara? Não dá, né? O Vasco perde pro Criciúma 4-0. Pro Criciúma em São Januário. Aí pega o Flamengo 6-1. Cara, quanto que o Vasco vai aprender a perder de 1-0, 2-0? Normal, nível de competitividade que o Vasco pode apresentar vai acabar fazendo com que o Vasco seja derrotado, sim, pelos times mais fortes em vários momentos. Mas tem que competir, pô. Jogar sem competir... Eu até falei sobre isso antes do clássico. Claro que o favoritismo era do Flamengo. Só que eu acho que nem o rubro-negro mais otimista e nem o vascaíno mais pessimista imaginariam um placar desse, né, cara? Porque assim, nenhum placar de 6-1 acontece só porque uma equipe jogou muito bem. Ela é uma junção de fatores. O Flamengo teve uma atuação exuberante, eu não tô aqui pra tirar nenhum mérito do Flamengo, mas ao mesmo tempo o Vasco teve uma atuação ridícula, né? Parecia que o Vasco tava jogando uma partida qualquer displicente contra um dos melhores times do futebol sul-americano. E se você der espaço, 1, 2 vezes, de repente vai te vencer. Imagina dando espaço 6, 7, 8, 10 mil vezes como o Vasco deu na partida. Então fica a lamentação justamente pelo... da forma que foi, acabou ficando muito feio. A equipe do Flamengo não poderia... A equipe do Vasco não poderia ser superada com tamanha facilidade. Repito, Flamengo e Vasco vão jogar nesse nível de elenco, com esses níveis de elenco. Flamengo e Vasco vão se enfrentar 20 vezes, o Flamengo vai ganhar 15, 16. Mas 3-1
não tem a menor condição. Vasco tem que aprender a competir para não transformar cada derrota numa catástrofe. A derrota pro Criciúma ocasionou a queda de um treinador. Agora tem um treinador estreando e levando uma lavada que já joga um montão de pressão em cima dele, que baixa muito a moral do elenco. Então, assim, é isso. O 6-1, um 7-0, um 5-0, dificilmente tem um time só jogando muito bem. É um time jogando muito bem e outro jogando muito mal. E foi o que aconteceu no Maracanã. O Vasco não teve folga hoje não, tá? Suspenderam a folga do Vasco pra tentar conter esse ambiente aí que tá começando a azedar, e o Portuga vai ter um trabalhinho aí pra reorganizar nesse início de trabalho no Vasco da Gama. Sobre a questão da atuação, porque a proposta de jogo dele também foi pro saco com 15 minutos de jogo, né? Porque logo depois o Flamengo empatou com o Everton Cebolinha. Mas ele propôs um time e o Vasco já tinha atuado muito com o Ramon Dias, com 3 zagueiros. Ontem foi João Vitor, Maicon e o Léo. João Vitor que depois foi expulso, né? Zaga caríssima do Vasco, inclusive. Eu falei Medel, não, falei Léo, né? Eu ia falar do Medel depois. Então, João Vitor, Maicon e Léo Pelé, a trinca de zaga, uma linha de 5 ali atrás, que acabou que depois foi desfeita por conta da expulsão do João Vitor, né? Vamos ver se daqui pra frente ele vai insistir nesse esquema, porque tem o cara que tá querendo voltar. Ou sair. Gary Medel. Porque assim, o Medel perdeu espaço na reta final do Ramon Dias, com o Rafael Paiva, o interino, ele não atuou, e pelo visto, nesse início de trabalho do Álvaro Pacheco, o Medel também não vai jogar. Só que é uma opção que tá ali no banco de reservas, o Medel. E o Medel, que já demonstrou interesse de sair do Vasco, de ir pro Boca Juniors, onde ele tem uma grande identificação, de voltar para Buenos Aires, e o Vasco também teve até o interesse de liberar. E o Boca quer levar o Medel, só que teria que se desfazer de jogadores porque já atingiu o limite de estrangeiros. E o Medel é chileno, né? Então, na Argentina, assim como no Brasil, a não ser que seja no Chile, ele é estrangeiro. Então, assim, o Medel teria espaço pra voltar pra esse time do Vasco ou não? É o grande ponto. A gente vai ter a semana aí e mais a semana que vem, são 10 dias mais de trabalho até o próximo jogo, que é contra o Palmeiras, só isso. Na quinta-feira da semana que vem. Né? No Allianz Parque. Lá no Allianz Parque em São Paulo, semana que vem, depois do Dia dos Namorados, próximo jogo do Álvaro Pacheco no Vasco. 2 pontos, então, rápidos pra gente falar. Essa formação inicial de ontem, que eu acho que é o que a gente tem pra debater, de tática do Vasco, e depois Medel. Pode voltar ou não? Pelo visto, ele não volta. Eu tinha estudado um pouquinho sobre o Álvaro Pacheco e ele gosta de jogar com 3 zagueiros. E como o Vasco tem uma vasta oferta de zagueiros, não tô falando sobre a qualidade, tô falando sobre a quantidade. Ele tem muitos zagueiros. O Vasco investiu muito pra essa posição. Imaginei que ele pudesse entrar com 3 zagueiros, até porque cogitaram a entrada do Pumita, e a gente sabe que o Pumita tem deficiências defensivas. No primeiro momento, quando exigido, ele até foi bem, né? Nos primeiros 10, 15 minutos ele conseguiu fazer alguns cortes. O problema é que o Vasco teve o problema emocional superando a parte tática. A partir do momento que o Vasco toma o gol numa falha do Maicon, e tenta rebater a bola, adianta demais, perde, o Arrascaeta consegue o passe pro gol do Cebolinha, o Vasco desaba. O Vasco simplesmente esquece, desaprende, né? E para um time que tinha 10 a 15 dias já quase de trabalho de um treinador novo, eu esperava uma organização melhor. Eu não sei se foi só por conta do emocional, mas o emocional obviamente interferiu. Eu vi um Vasco desorganizado a partir do momento que tomou um gol, um time sem identidade, um time sem vontade, um time perdido em campo, e aí o Flamengo, com a qualidade que tem, foi fazendo um gol atrás do outro. Não é a primeira vez que isso acontece. Na Copa do Brasil, o Vasco toma um gol atrás do outro do Fortaleza, do Água Santa. Primeiro do Água Santa, depois do Fortaleza. O Vasco abre 2-0 contra o Água Santa e leva a virar Flamengo, que tem um timaço, e o Água Santa, que tem um time da Série D do Campeonato Brasileiro. O representante de Diadema. Então não foi só a qualidade do Flamengo, embora a qualidade do Flamengo tenha sobressaído, é óbvio. O Flamengo ganharia esse jogo com naturalidade. Com o desempenho que teve ontem, o Flamengo já golearia o Vasco. Mas o Vasco também teve um componente emocional que fez a diferença, não foi a primeira vez. O Vasco toma um gol atrás do outro do Criciúma. Você não acha que o Álvaro Pacheco, no intervalo, ele podia ter fechado a casinha? Leitura, isso aí, perfeito. Ele jogou o time pra frente. Quando ele põe o Rossi e mantém o Verratti... Pô, brincadeira. Ele deixa o time ainda mais exposto. O Vasco já é um time naturalmente exposto, porque não tem um primeiro volante. O Vasco joga ou com o Sforza ou com o Galdames fazendo essa função, ou os dois juntos, como foi o caso desse jogo. E ele achando que eles iam dar conta do recado. Pô, brincadeira. Já não foi assim contra o Fortaleza. O Vasco joga exposto, porque os volantes que o Vasco tem no elenco são fracos. Zé Gabriel, por exemplo, Hugo Moura, são os volantes que o Vasco tem à disposição. Então, por conta disso, o Sforza e o Galdames costumam jogar juntos. Isso é insuficiente para você conseguir marcar um time do tamanho do Flamengo. Aí entra a história do Medel. Será que com 3 zagueiros ele consegue jogar de volante?
Será que ele pode ser esse zagueiro de novo? O Ramon ele jogou, pô. Não foi bem, nem de zagueiro nem de volante. Ele verdade. saiu do time merecidamente. A gente lembra dele porque os zagueiros foram muito mal. O Léo, a gente falou muito do João Vitor, e o João Vitor é responsável direto por alguns dos gols. O Maicon falha feio no primeiro gol. No segundo gol, o Lucas Piton é quem deixa o Cebolinha cruzar e o Pumita não acompanha o Pedro. Mas o terceiro gol sai num escanteio na falha do Galdames, mas esse escanteio só surge porque o João Vitor desiste de correr num lance com o Gerson. E aí o Léo Jardim faz uma defesaça. E o Léo Jardim defende com o rosto. João Vitor não fez o melhor jogo dele com a cabeça do Vasco. orelha. Mas a expulsão dele é 100% culpa do Léo. Que dá um passe que não tinha a menor condição do João Vitor chegar inteiro no lance. Um passe de 3, 4 metros. Um jogador veloz, né? Então, assim, o Medel saiu do time merecidamente. Só quem está lá jogando também não está merecendo essa continuidade no time titular. Não estou aqui desmerecendo o Flamengo, pelo amor de Deus. Estou falando que o Flamengo golearia jogando dessa forma contra qualquer time do nível do Vasco. Mas a gente tem que fazer uma reflexão. 3 gols sofridos contra o Flamengo, 4 gols sofridos contra o Criciúma, 3 gols sofridos contra o Fortaleza, 3 gols sofridos contra o Água Santa. Não é só falta de qualidade. Isso também é posicionamento, parte emocional. Tem muita coisa envolvida que o Álvaro Pacheco vai ter que resolver.